Olá, querido aluno. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Andrade, eu sou professora de Direito Constitucional aqui do 1001 Concursos e hoje nós trazemos uma espécie de macetes do que a gente acha que pode cair na prova de vocês do INSS, que será aplicada no próximo domingo, dia 15 de abril, pela banca CESP-UNB, né? O formato que geralmente CESP cobra nas provas, tem cobrado nas últimas provas, então a gente chama, né, de contagem regressiva aí, para ficar aí junto com vocês. Eu sei que a ansiedade é grande, eu estou aqui para ajudar, né, a acalmar essa ansiedade. Segundo o edital, né, você tem o artigo 5º, que fala lá dos direitos e deveres individuais e coletivos. Você também tem os direitos sociais, que vai do artigo 6º, né, ao artigo 11. Fala também da nacionalidade, que você tem ali no artigo 12 e 13, e os direitos políticos, 14, 15, 16, e partidos políticos, que estão no artigo 17, tá? Previsto no artigo 17. Então, primeiro, a gente vai ter alguns blocos, né? Nesse primeiro bloco, vamos falar do que eu acho que realmente vai cair. Se tiver um número de questões, com certeza ela vai se focar no artigo 5º, né? Então, tem algumas pegadinhas ali, CESP, o formato da prova, você com certeza já está cansado de saber, é aquele formato nesta prova, no formato certo e errado. Então é muito comum que ela troque sinônimos por outros sinônimos ou por antônimos, né? Trocando uma vírgula de lugar. Então tem que tomar realmente muito cuidado. E ali dentro do artigo 5º, você tem ali 78 incisos, geralmente os que são muito cobrados, falando da escusa de consciência, que está lá no inciso 8º, né? Que justamente você pode alegar, né, a escusa de consciência para não fazer uma obrigação, cumprir uma obrigação legal a todos imposta, desde que haja uma prestação alternativa fixada em lei, né? Então, seria não vou fazer algo em razão da minha religião, não faço porque minha religião não permite, né? Então, esse inciso 8º, ele é muito cobrado, né? Em razão do nosso país, ele ser um país laico, ele é um país que não tem religião oficial, então todas as religiões elas são protegidas constitucionalmente, né? Há a liberdade de crença, a liberdade de consciência, tanto é que há uma proteção aos locais de culto religiosos, né? E inclusive essa prestação dessa assistência religiosa também garantido na Constituição para as entidades civis e militares de internação coletiva. Então ali os incisos 6º, 7º, 8º, eles se coadunam, chegando no inciso 8º, quando se fala ali da escusa de consciência. Você só pode alegar a escusa de consciência, é isso que você tem que observar na questão, se houver uma prestação alternativa fixada em lei. E essa prestação alternativa você não pode se recusar a fazer, tá? Então tem que ter muito cuidado aí. Aí seguindo em frente, você tem logo ali o inciso 11, que fala da inviolabilidade da casa. Lembrando, pessoal, casa, como já caiu em N questões CESP, casa é todo lugar que você tem ânimos de ficar, seja por uma hora, seja por um dia. Então, quarto de hotel é casa, escritório é casa, consultório é casa, barraca de camping é casa, né? Escritório, como já caiu uma questão CESP, até recente, escritório de boate é casa. Qualquer lugar que você vai, encontre uma placa dizendo proibida a entrada de estranhos, a partir daquele momento é casa. Então você só pode violar essa casa se houver consentimento do morador. Cuidado, morador não pode ser substituído por proprietário. Toda vez que você vir na Constituição a palavra morador, ela não pode ser substituída por proprietário e nem vice-versa, nem proprietário poderá ser substituído por morador. Então, se a minha já pensou, eu moro no imóvel alugado, minha sogra vem me visitar, eu ligo, peraí, só um minutinho, deixa eu ligar a proprietária para ver se permite a sua entrada ou não. Claro que eu vou dizer que o proprietário não permitiu a entrada dela, né? Mas, na verdade,
essa questão da autorização, do consentimento, ela é dada porque ele está na posse do imóvel, então pelo morador, né? Então, com consentimento, você pode entrar durante o dia, durante a noite, enfim, qualquer situação, até sem mandado judicial, porque houve consentimento. Agora, sem consentimento do morador, só é violável a casa se está em caso de flagrante delito, ou para prestar socorro, ou em caso de desastre. Para nenhum desses três é necessário, óbvio, de mandado judicial. Então, cuidado, as questões geralmente elas fazem ali uma pegadinha nisso, né? Colocando, por exemplo, que tanto para prestar socorro, como em caso de desastre, como em caso de flagrante delito, somente durante o dia. Quer dizer, você deixa lá a casa pegando fogo, não socorre as pessoas só porque é à noite, ou só porque você não tem mandado judicial. Então, pelo amor de Deus, preste atenção, porque são essas palavrinhas que, trocadas de lugar, né, ou retiradas do texto da lei, fazem total diferença. E sem consentimento, que não seja nesses três casos, somente por ordem judicial, tá? Somente por ordem do homem da capa preta que você pode invadir a casa. E mesmo assim, durante o dia, já vi CESP cobrar do amanhecer ao crepúsculo, tá certo? Tá? Durante o dia, enquanto houver luz do dia. Caiu na prova horário, como muitos alunos falam, horário comercial. Pelo amor de Deus, durante o dia ele se verifica enquanto houver luz do dia. Então, do amanhecer ao anoitecer, do amanhecer ao crepúsculo, tá? Trocou por o dia todo, também está errada a questão. Então, tem que ter cuidado aí, tá, pessoal? O inciso 11 costuma cair muito em forma de historinha ou simplesmente com a leitura do texto da lei, trocando essas palavrinhas de lugar, tá? Faltou ali sem consentimento do morador, a questão também está errada. Então, tem que ter cuidado. Logo em seguida, você tem outro inciso que é muito adorado, não só pela banca CESP, como qualquer outra banca, que trata do sigilo das comunicações telefônicas, da correspondência, né, de dados, né, das comunicações telegráficas. Então, cuidado, olha só. No inciso 12, né, segundo o texto constitucional, uma coisa que você tem que observar se a questão ela fala sobre o texto constitucional, segundo a Constituição ou segundo jurisprudência do STF. Então, vamos falar primeiro sobre a Constituição, tá? Então, segundo a Constituição, as comunicações telefônicas elas podem ser violadas, elas se subdividem em duas. Você tem a interceptação telefônica e você tem a gravação clandestina. Olha só, pessoal, a gravação clandestina, ela é violação ao inciso 10º, que fala da proteção à intimidade, a proteção à vida privada, a proteção à intimidade, a proteção à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. Então, quando há uma gravação clandestina, uma das pessoas que está participando daquela comunicação, ela sabe, ela faz ou ela autoriza que terceiro faça a gravação. Então, uma das pessoas que participa da comunicação está ciente que aquela gravação está sendo feita. Óbvio que se não tem ordem judicial, ela é violação à intimidade da pessoa, ela é violação à vida privada da pessoa, né? Porque você exerce a sua intimidade através da vida privada, onde você acha que você está ali sem a presença de estranhos, não é? Então, essa prova aqui
para o mundo da prova, ela é uma prova ilícita, porque ela foi obtida por meio ilícito. Agora, a comunicação telefônica do inciso 12, que é o que a gente está falando, é na modalidade de interceptação telefônica. Então, é possível que na sua prova caia, em vez de violação da comunicação telefônica, caia interceptação telefônica, tá certo. A interceptação telefônica é o famoso grampo, quando nenhum dos interlocutores sabe que aquela gravação está sendo feita. Pode ser autorizada? Um grampo pode ser autorizado? Pode, desde que seja por ordem judicial. E não é para qualquer caso, não. Somente para fins criminais, ou seja, para fins de investigação criminal ou ainda está investigando se há ou não crime, né? Ou essa ação penal ela já existe e precisa de provas que a instruam. Então, a instrução processual penal. Tá? Nesses casos, tanto para fins de investigação criminal como para instrução processual penal, é possível que por ordem judicial, lembrando que essa ordem judicial ela tem que estar escrita e fundamentada, pode sim ser autorizado a interceptação telefônica. Então, a violação da comunicação telefônica na modalidade de interceptação telefônica. Então, na prova, trocou comunicação telefônica por interceptação telefônica, é sim possível violação, porque a própria Constituição diz no inciso 12, salvo o último caso. E o último caso é o da comunicação telefônica. Você ainda tem aqui, ó, uma ramificação que costuma muito causar pegadinha aí para vocês, que é o sigilo telefônico. Sigilo telefônico. O sigilo telefônico, ele pode sim ser quebrado, tá? Segundo a jurisprudência do STF, porque todos os sigilos previstos no inciso 12, segundo jurisprudência do STF, tá aí a diferença que você tem que tomar cuidado na prova. Olha o enunciado, se o enunciado fala, segundo a Constituição, o único sigilo que pode ser violado é o das comunicações telefônicas nessa modalidade aqui, tá? Interceptação telefônica. Mas se falar segundo a jurisprudência do STF, todos os sigilos eles podem ser relativizados, o que significa dizer que, por exemplo, uma carta de um presidiário, ela pode ser interceptada, violada a correspondência, em razão da segurança pública, por exemplo. Tá? E isso aqui é o que mais tem acontecido, né, nesse atual momento que o Brasil está passando. O sigilo telefônico se refere a dados, tá, galera? Dados, então é saber a duração da ligação, qual o número que tal pessoa ligou, tá? Então, isso aqui não tem nada a ver com interceptação telefônica. Você não vai ouvir a conversa, você vai saber somente os dados, tá? Tem sido muito em voga aí, porque, por exemplo, pode ser requisitado por CPI, por comissões parlamentares de inquérito. Tudo bem até aqui? Então, cuidado, o inciso 12 é muito provável que caia na prova de vocês, porque ele é cheio de pegadinhas, você tem que observar se no enunciado fala segundo a Constituição, e segundo a Constituição somente a interceptação telefônica pode ser violada, a comunicação telefônica nessa modalidade, tá? Somente por ordem judicial e para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Faltou um desses itens, aqui a questão já está errada. Agora, falou segundo a jurisprudência do STF, todos os sigilos podem ser relativizados. Tudo bem até aqui, pessoal? Então vamos continuar.
Então, depois aí do inciso 12, né, você tem o inciso 16, que fala do direito de reunião, que nunca foi tão exercido como nos últimos anos, né, pessoal? Direito de reunião. A reunião é outro ponto muito cobrado, principalmente pela banca aí de vocês. A reunião é qualquer ato que você una pessoas, não importa o número delas, tá? Desde que ela seja pacífica, desde que ela não tenha armas, tá? E desde que seja realizada em locais abertos ao público. Por se tratar de um direito, como é a manifestação, como é uma procissão de uma igreja, como é uma manifestação, como é um show numa praia, show numa praça pública, né? Isso tudo são exemplos, né, de reunião. Como é um direito, não cabe ao poder público deferir ou não o exercício desse direito, tá? Na verdade, a única coisa exigida é prévia autorização à autoridade competente. Por quê? Porque eu preciso deslocar PMs, né, policiais militares, eu preciso deslocar guardas municipais, agentes de trânsito, para que possa, né, assegurar a segurança dos participantes, né, e deslocar o trânsito nos casos que deve ser deslocado. Tá? Então, cuidado, não cabe deferimento do direito de reunião, porque não é um requerimento, é um direito. Se é um direito, ele não pode ser vedado. Agora, você tem que avisar previamente a autoridade competente. Vamos supor que já tenha uma outra reunião marcada para o mesmo local. Neste caso, você não pode frustrar essa outra reunião que foi marcada anteriormente. Mesmo que a sua reunião você considere que tem uma importância maior, tenha um maior número de pessoas e a reunião que estava remarcada anteriormente tem 10 pessoas só a previsão de participantes, não interessa o número, nada disso e o grau de importância dessa reunião. O que vai interessar é quem avisou primeiro. Então, voltando à fita, por ser um direito, não cabe indeferimento desse direito, porque não era um requerimento, tá? Mas você tem que avisar previamente a autoridade competente e você só não poderá realizar essa reunião se você for frustrar outra reunião anteriormente marcada para o mesmo local. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então vamos finalizar esse bloco. Até o próximo. Vamos voltar aqui ao segundo bloco da nossa contagem regressiva para o concurso do INSS aí na matéria de Direito Constitucional. Voltando ali o artigo 5º, tem mais algumas coisinhas que eu gostaria de falar com vocês, né? Cuidado também, outra questão que cai muito é a questão relativa ao direito de associação. Lembrando que o que vigora é o princípio da liberdade de associação. Qualquer um pode se associar-se, ninguém será obrigado a manter-se associado e essa associação ela pode ser criada a qualquer tempo, né, sem interferência estatal, né, sem necessidade de autorização, desde que seja para fins lícitos, não tenha caráter paramilitar. Que geralmente, quando cai uma questão de associação na prova, ela junta todos esses incisos, ali do 17 ao 22, ou então ela cobra, justamente cobrando ali junto com o mandado de segurança coletivo, a questão da legitimidade para propor ações. Então, preste atenção. As associações têm legitimidade para propor qualquer ação em favor dos seus membros, né? Seja na esfera judicial, seja na esfera administrativa, desde que ela esteja expressamente autorizada por isso. Então, por exemplo, quando você vai procurar um advogado, ele vai propor ação para você, você tem que passar para ele uma procuração, que é uma autorização por escrito para que ele te represente em juízo, não é isso?
Então a mesma coisa funciona com a associação. A associação ela pode sim te representar em juízo em qualquer ação, desde que você expressamente a autorizar. Agora olha o problema. Quando você trata de mandado de segurança coletivo, tá? Que é a única diferença do mandado de segurança coletivo para o mandado de segurança individual é quem poderá impetrar o mandado de segurança coletivo. Um dos legitimados é justamente a associação. Essa associação ela tem que estar em funcionamento há pelo menos um ano e deve brigar em razão da defesa dos seus membros ou associados. Não é isso? Preste atenção. Para impetrar o mandado de segurança coletivo, não é necessária a autorização expressa do associado, mesmo porque os efeitos daquele mandado de segurança coletivo se aplicarão a todos os membros, a todos os associados. Tudo bem? Então, voltando à fita, para qualquer ação que não seja um mandado de segurança coletivo, a associação poderá representar esse associado, seja na esfera judicial ou na esfera extrajudicial, desde que expressamente autorizada. Porém, para impetrar o mandado de segurança coletivo, não é necessário essa autorização expressa, tá? Ele já é legítimo porque o próprio legislador constituinte o legitimou para isso, desde que essa associação esteja legalmente constituída, em funcionamento há pelo menos um ano, e o objeto desse mandado de segurança coletivo seja a defesa de seus membros ou associados. Tudo bem até aqui, pessoal? E aí a gente vai pular um pouquinho lá para o inciso 33 e inciso 34, que falam de outros 3 direitos. A prova, ela costuma misturar justamente esses direitos previstos no artigo 5º, né, com os remédios constitucionais cabíveis no caso de violação a esses direitos, né? Então, já vi muita questão de prova cair sobre esses 3 direitos aqui, que é o direito de informação, o direito de petição e o direito de certidão. Então, preste atenção. O direito de informação, ele protege tanto a informação, deixa eu pôr de uma outra forma aqui, que tenha interesse particular, que tenha interesse coletivo de um só grupo, ou que seja de interesse geral, de toda a população. O direito de petição é para, evitar, e noticiar o abuso de poder, a ilegalidade, e o direito de certidão é justamente para esclarecer situações de interesse pessoal. Então, olha só, o que mais cai em prova é justamente quais são os remédios cabíveis no caso de violação a qualquer desses direitos, tá? Então, por exemplo, numa informação que interessa somente ao particular, como, por exemplo, uma boleta do Serasa, né? Você quer saber se seu CPF está negativado ou não, está restrito, né? Ou não, e você for impedido, de ter acesso ao seu banco de dados de informações de caráter público, o remédio cabível será o habeas data.
Por quê, galera? Porque o habeas data, ele protege justamente o direito de... Vou pegar uma outra caneta aqui, olha lá. O direito de informação de interesse particular. Falou em interesse coletivo de um grupo apenas, ou falou de interesse geral de toda a população, deixa de ser particular. Deixando de ser particular, no caso de violação ao exercício desse direito, não vai caber mais habeas data, porque a habeas data só protege a informação de interesse particular. É um direito líquido e certo, concordam comigo? É um direito líquido e certo. Vai ser amparado por habeas data? Não, porque eu acabei de dizer que o habeas data só protege informação de interesse particular. Se não vai caber habeas data e não se trata de direito de locomoção, não poderá também caber habeas corpus. E é um direito líquido e certo, previsto na Constituição. Qual é o remédio que vai caber no caso de violação? Pode falar. Isso aí, mandado de segurança. Perfeito, galera, isso mesmo. Mesma coisa acontece com o direito de petição. Mesmo que seja para noticiar uma ilegalidade, um abuso de poder que aconteceu com você, ela não é um direito de informação. Se não é informação, não pode ser habeas data. Tem que ser, novamente, isso aí. Mandado de segurança. O maior problema está aqui, ó, a certidão. Porque você olha assim, bom, eu fui impedido, questão CESP, fui impedido de retirar uma certidão que iria comprovar meu tempo de serviço público. Aí o aluno raciocina, é uma certidão que interessa ao particular, que interessa a uma única pessoa. Sim, ninguém vai tirar uma certidão que não interessa a si, não é mesmo? Ela é de interesse pessoal. Não é informação, é certidão. Se é certidão, não pode ser habeas data, candidato. Só pode ser mandado de segurança. Agora, professora, então eu posso gravar na minha cabeça que falou certidão, falou informação de interesse particular é habeas data. Beleza. Falou informação que não seja de interesse particular, será mandado de segurança? Perfeito. Falou em direito de petição, é mandado de segurança? Perfeito. Falou direito de certidão, vai ser sempre mandado de segurança? Tudo isso está perfeito. Agora, o que você tem que observar que é a cara do CESP é o início da questão. Se, por exemplo, como já caiu em prova, fulaninho de tal foi impedido de entrar em repartição pública, onde iria dar entrada em certidão que comprovasse tempo de serviço público, qual é o remédio cabível? Vamos raciocinar? O mandado de segurança, ele protege o quê? Direito líquido e certo. Mas só protegerá o direito líquido e certo quando esse direito não for amparado nem por habeas data, nem por habeas corpus. Quando eu disse na questão que fulaninha de tal foi impedido de entrar em repartição pública, qual foi o primeiro direito dele a ser violado? Ele não entrou. Isso aí, direito de locomoção. O primeiro direito violado aí foi o habeas corpus. Ele nem chegou a dar entrada na certidão dele. Então não houve violação ao direito de certidão. Tudo bem, pessoal? Então, cuidado com o início da questão, porque mandado de segurança já está na nossa cabeça, protege o direito líquido e certo. Mas, contudo, porém, todavia,
Ele só protegerá quando não couber habeas corpus e quando não couber habeas data. Então, qual é o macete? Primeiro elimina habeas data, depois elimina habeas corpus. É direito líquido e certo, não cabe habeas data, não cabe habeas corpus, qual remédio que vai caber? Isso aí, mandado de segurança. Falando então rapidamente sobre os outros remédios, o mandado de segurança coletivo, a única diferença, como eu falei no bloco anterior, é quem tem o direito de impetrar, tá? Quem é legítimo para impetrar. Para impetrar o mandado de segurança coletivo, você tem lá, ó, vou botar aqui embaixo, mandado de segurança coletivo, quem é que pode impetrar? Você tem 4 legitimados, tá? Você tem o partido político com representação no Congresso Nacional, lembrando que Congresso Nacional é formado de 2 casas, Câmara dos Deputados Federais e do Senado Federal. Então, para que esse meu partido político tenha representação no Congresso Nacional, ele tem que ter um deputado eleito, deputado federal eleito pelo partido, ou, galera, não é é ou um senador eleito pelo partido. Se ele tiver um ou outro, ele já tem representação no Congresso Nacional e ele é legítimo para impetrar mandado de segurança coletivo. Outra coisa que cai muito aqui, antes de eu falar dos outros legitimados, é que o que aconteceria se no curso da ação, né, do julgamento desse mandado de segurança coletivo, esse partido perdesse, né, a sua representação no Congresso. E aí, ele continua sendo legítimo para configurar ali no polo ativo da ação? Claro que sim, porque a legitimidade, não existe ilegitimidade superveniente. A legitimidade ela é aferida no momento da impetração do mandado de segurança. Tudo bem? Aqui a gente tem também as entidades de classe, OAB, CRA, CRM. Você tem os sindicatos de classe, ou como diz no próprio texto, texto constitucional, organização sindical. E ainda, como eu falei ainda agora, as associações. Preste atenção, outra questão cobrada. Somente as associações devem estar legalmente constituídas, tá? E em funcionamento há pelo menos 1 ano. São elas que têm esse pré-requisito. Tanto uma entidade de classe como uma organização sindical fundada num dia, no outro, já possuem legitimidade ativa para propor um mandado de segurança coletivo. Tudo bem, pessoal? Até aqui foi? Beleza, vamos continuar aí. Deixa eu apagar. Vamos continuar a falar de remédios constitucionais. A gente já falou sobre o habeas corpus, que protege direito de locomoção. Lembrando que esse direito de locomoção, ele pode ser repressivo, esse habeas corpus, como também liberatório, que é sinônimo de repressivo, que há 2 espécies, né? E também o habeas corpus preventivo, quando você acha que pode sofrer uma violência, uma violação à sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, né? Aí a gente já foi para o mandado de segurança, falamos do mandado de segurança coletivo. Mandado de injunção.
Como a prova já está aí, eu hoje só estou dizendo macetes porque eu quero ser convidada para o churrascão de posse de vocês. Pode me avisar que vocês gabaritaram o direito constitucional para eu ficar feliz, né? Falou falta de norma regulamentadora, caberá sempre mandado de injunção. O mandado de injunção, ele justamente foi criado, né, para suprir essa omissão constitucional. Então tem lá um direito previsto na Constituição que trata sobre cidadania, que trata sobre nacionalidade, e ele não foi ainda regulamentado por uma lei infraconstitucional. Caberá mandado de injunção, porque a falta dessa norma que regulamenta esse direito constitucional impede que você o exercite. Tudo bem, pessoal? Então, cuidado aí. Falou mandado de injunção, falou falta de norma regulamentadora, o remédio cabível é mandado de injunção. Passando mais adiante, já falamos de habeas data, vou repetir um pouquinho. Habeas data, ele vai proteger o direito de informação, desde que essa informação interesse apenas o particular. Então, você quer ter acesso aos seus dados constantes de bancos de dados, públicos ou de caráter público, e você não consegue ter acesso, poderá impetrar um habeas data. O habeas data também serve para retificar os dados nesses bancos de dados, quando você não preferir fazê-lo pela forma administrativa ou pela forma judicial. Porém, os tribunais superiores, e aí mais uma vez você tem que observar o enunciado da questão, tanto o STF como o STJ já firmaram entendimento que só caberá habeas data, num caso como esse, quando houver a recusa administrativa. Então, primeiro tem que haver a recusa administrativa em cumprimento daquele ato, para que depois você possa impetrar o habeas data, tá? E por último, para fechar, né, esses remédios constitucionais, a gente tem a ação popular, outra que cai muito em prova. A ação popular, ela pode ser proposta por qualquer cidadão. Ela protege um direito político. Você está insatisfeito porque violaram um patrimônio histórico e cultural, o meio ambiente está sendo ali motivo de alguma violação, de algum descuido. Então você, como cidadão, ou seja, né, no exercício dos seus direitos políticos, você é alistado e você não teve seus direitos políticos nem suspensos e nem perdidos, tá? Como está previsto lá no artigo 15 da Constituição, casos de perda e suspensão de direitos políticos, você poderá, como cidadão, propor ação popular, que em regra é gratuita. Só não será quando for comprovada. Não é alegada, não é discutida, não é, como já vi em N provas, alegada em matéria de defesa, na contestação, não é. Alegar, eu vou alegar até que meu filho lindo não pode ser filho do pai dele. Ele só pode ser filho do Cacá. Mas tem que comprovar, bicho. A comprovação da má-fé vai gerar para quem perdeu a ação, quem propôs a ação popular, a obrigação de pagar custas e honorários de sucumbência. Então, em regra, é uma ação gratuita, tá? Então, o que você tem que observar? Que não é qualquer brasileiro, que não é qualquer pessoa, que não não pode se trocar por qualquer... Não pode, você tem que observar se não é qualquer brasileiro, se não é qualquer pessoa, tá? Porque somente o cidadão terá a legitimidade para propor ação popular. Tudo bem? Outra coisa importante, o alistado menor de idade, porque é possível, não é?
A gente vai falar aí no próximo bloco sobre direitos políticos. Você sabe que é facultativo, né, o alistamento eleitoral para os menores de 18 e maiores de 16. Esses menores de idade alistados, lembrando que ele não é obrigado a votar, né? Facultativo tanto alistamento como voto. Esses menores de idade alistados poderão propor ação popular sozinhos, porque na justiça civil ele tem que ser representado ou assistido. No caso dos maiores de 16, assistido por seus pais ou representante legal. E numa ação popular, ele será assistido, deverá ser assistido ou não? Ele poderá propor sozinho. O que você acha? Poderá propor sozinho. Porque não é um direito civil tratado na ação popular, é um direito político. E se ele é maior politicamente porque ele se alistou como eleitor, ele é cidadão. Tudo bem, pessoal? Até o próximo bloco. Estamos de volta para mais um bloco da nossa contagem regressiva para o concurso do INSS. Então vamos lá. Já falamos sobre remédio, já falamos sobre vários incisos do artigo 5º. Eu acho legal também dar uma ênfase aí para vocês sobre aqueles incisos que falam quais crimes que são inafiançáveis, quais são imprescritíveis, quais são insuscetíveis de graça ou anistia. Preste atenção. É muito comum em prova que eles misturem esse tudo, principalmente uma banca tão famosa em pegadinhas como o SESP-NB, em misturar quais são os crimes que são imprescritíveis e quais são aqueles que são inafiançáveis. A Constituição, falando sobre isso, ela trata de 6 crimes. Ela trata do racismo, vou botar aqui para vocês, olha só. Ela trata do racismo, ela trata da ação de grupos armados contra a ordem constitucional, que é o famoso golpe, né? Ela trata de terrorismo, tráfico, ilícito de entorpecentes e drogas afins, ou drogas afins. Ela trata de tortura e crimes hediondos. Preste atenção. A prova não vai te cobrar nada, o que é crime hediondo, o que não é, nada disso. O que ela vai te cobrar é o seguinte: quais deles são inafiançáveis, quais deles são imprescritíveis e quais deles são insuscetíveis de graça ou anistia. E é isso que você tem que saber. Preste atenção. Todos eles são inafiançáveis. Grava isso. Todos são inafiançáveis. Todos você terá que esperar o julgamento preso. Não cabe fiança. Tá? Então, são 6 crimes que não cabe fiança. Não cabe liberdade provisória, como na própria Constituição prevê. Tá? Esses crimes não caberá. Professora, na prova de direito constitucional é isso aqui. Todos eles são inafiançáveis. Imprescritíveis, ou seja, que não prescreve nunca. Você pode ser condenado agora, fugir, ficar 30 anos recluso, chegou, pisou no Brasil, foi capturado, cumprirá a pena, porque é imprescritível. São só 2. São esses 2 aqui, ó. Racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Então, eles são imprescritíveis. E os outros? Por eliminação, os outros 4, TTTC, olha aqui, ó, TTTC, tá? Eles são insuscetíveis de graça ou
anistia. Tudo bem, pessoal? Então, voltando à fita, todos esses 6 crimes, racismo, ação de grupos armados, terrorismo, tráfico, tortura e crimes hediondos, todos eles serão inafiançáveis. Imprescritíveis eu só tenho 2. Imprescritíveis é só o racismo e a ação de grupos armados. E o TTTC, por eliminação, serão insuscetíveis de graça ou anistia. Tudo bem? Eu acho que deu para a gente fechar isso daí. Bom, outra questão, deixa eu apagar aqui. Outra questão importante aí também. E aí, a gente volta um pouquinho só de remédios constitucionais, porque mistura com eles, é justamente o inciso que fala da gratuidade. É só para vocês lembrarem que tanto o habeas corpus, o HC, como o habeas data, como os atos inerentes ao exercício da cidadania, serão gratuitos. Você paga para votar? Só faltava essa, né? Você paga muito se você não votar. Mentira! Votar você não paga, é gratuito. Tirar o título de eleitor é gratuito. A sua primeira identidade ela é gratuita, não é? São atos inerentes necessários ao exercício da cidadania. Então, tanto o habeas corpus como o habeas data e esses atos são gratuitos a todos. Gratuito para todos. Diferente, tá, do que a Constituição fala, que é garantido aos reconhecidamente pobres, reconhecidamente pobres, é garantido que, lembra, coitado, o pobre, para o legislador constituinte, só tem direito a morrer e a nascer. Então, é só certidão de nascimento e certidão de óbito. Professora, mas é gratuito para todos. Esquece isso. Esquece o mundo real. Tua prova é domingo que vem, cara, sem ser esse outro. Então, esquece se ela é gratuita para todos, que você sabe que a primeira via é gratuita para todos. Para os reconhecidamente pobres, a Constituição fala que eles serão gratuitos, tanto a certidão de nascimento como a certidão de óbito, e é isso que prevê a Constituição. Tá? E é isso que vai cair na sua prova, como eu já vi em questões CESP, colocando isso aqui, colocando, por exemplo, certidão de casamento. Né? Pelo amor de Deus, pobre só tem direito a nascer e morrer. Segundo o legislador constituinte, é só uma pegadinha, é só uma brincadeira, só... Enfim, para você não se esquecer no momento da prova, tá? E aí você tem os hipossuficientes, né? Os hipossuficientes terão assistência jurídica gratuita. Hipossuficientes. Então, o hipossuficiente terá direito, né, à assistência jurídica gratuita. Preste atenção. Professora, então o reconhecidamente pobre, que é muito pior do que o hipossuficiente, né? Porque o hipossuficiente é aquele que consegue sim se manter, mas não pode ter nada extra no mês, porque no linguajar da minha filha adolescente vai dar ruim. Né? Então nada pode acontecer, um cano não pode quebrar, né, estourar na sua casa, o seu carro não pode quebrar, porque veio uma despesa extra e você não vai ter como se sustentar no mês. Então isso é o hipossuficiente. Quer dizer que o hipossuficiente tem assistência jurídica integral e gratuita e o reconhecidamente pobre só tem direito a nascer e morrer? Claro que não, né, pessoal? O reconhecidamente pobre também terá direito à assistência jurídica integral e gratuita. Porque todo reconhecidamente pobre, ele é também hipossuficiente, mas nem todo hipossuficiente será
reconhecidamente pobre. E essa máxima afirmativa que eu acabei de dizer para vocês já foi questão CESP. Então, preste atenção. Todo reconhecidamente pobre também será hipossuficiente. Mas nem todo hipossuficiente será reconhecidamente pobre. Tudo bem? E para a gente fechar o artigo 5º, eu sei que eu falei muito sobre ele, mas realmente eu acho que o maior número de questões vai virar dele e de direitos sociais, até pela natureza do concurso que vocês estão fazendo. É só para a gente fechar esse artigo 5º, eu queria falar do parágrafo 3º do artigo 5º, tá? Que é outra questão recorrente da banca. São aqueles tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, desde a emenda 45 de 2004, que inseriu esse parágrafo 3º do artigo 5º, prevê que, se eles forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em 2 turnos de votação, e forem aprovados em cada turno por 3/5 dos votos dos respectivos membros, vão se equivaler esses tratados a emendas constitucionais. Então, como é que eu vejo isso cair em prova? Dizendo que se equivalerá a uma lei ordinária, a uma lei complementar, a uma medida provisória. Então, na verdade, se aprovados dessa forma, esses tratados serão equivalentes às emendas constitucionais. Tudo bem? Beleza? Fechamos, então, aí o rol do artigo 5º. Falando lá em direitos sociais, eu tenho certeza que vocês não vão errar nenhuma questão, principalmente porque todos os direitos sociais previstos lá no artigo 6º da Constituição são direitos que efetivamente você vê o Estado prestando de forma efetiva. Então, você tem lá o direito à alimentação, você tem o direito ao transporte, que é novíssimo, é bem provável que caia, foi introduzido aí pela Emenda Constitucional 90 de 2015, então o transporte também é direito social. Como eu falei, a alimentação, o transporte, a saúde de excelente qualidade é um direito social. Você tem o lazer. Nossa, quem é aqui, então, da região costeira do Brasil ainda aproveita a praia. Você quer lazer melhor do que praia, cara? Então, para lazer é um direito social. A moradia é um direito social. Então, tudo isso que você efetivamente vê o Estado prestar é um direito social. E, além disso, você tem a assistência, a proteção à maternidade e à infância. E o adolescente, professora? Ele que se dane. E os idosos, professora? Proteção aos idosos, tem? Não. Tem proteção aos deficientes, aos portadores de necessidades especiais? Também não. Esses adolescentes, idosos e portadores de necessidades especiais, se forem desamparados, terão a proteção social, a assistência social aos desamparados, através do que vocês estudam aí em direito previdenciário, através do LOAS. Então, não está expresso no texto constitucional que os idosos, os portadores de necessidades especiais e os adolescentes têm proteção ao direito social, têm como proteção
proteção o direito como direito social. Não é, tá? Só fala na Constituição a proteção à infância e proteção à maternidade. Os demais estão incluídos na proteção aos desamparados, se assim o forem, né? Você tem aí também, logo depois, o artigo 7º, que fala dos direitos constitucionais trabalhistas. É possível, geralmente cai falando ali da irredutibilidade salarial, né? O salário, ele pode ser reduzido? Pode. Desde que seja por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, a regra é ele ser irredutível. Porém, o que é menos pior para o empregado? Ele ficar desempregado ou ele receber menos por X tempo, reduzindo a sua jornada de trabalho, né? Reduzindo, é óbvio que reduzindo um percentual do salário permitido em lei, tá? Então, há sim a possibilidade de redutibilidade salarial, desde que seja por convenção ou acordo coletivo de trabalho. Outro direito que cai muito em direitos sociais é a questão tanto da licença maternidade e agora o burburinho da licença paternidade. Todo mundo falando, professor, aumentou? Nada aumentou. Na verdade, a licença maternidade ela continua sendo de 120 dias previsto na Constituição, porém, há uma lei chamada Lei da Empresa Cidadã, e se a empresa aderir, ela pode sim prorrogar esses 120 dias por mais 60, chegando aí a 180, mas isso não pode cair na prova de vocês, nem muito menos o que foi decidido recentemente, incluído aí na Lei da Empresa Cidadã, a concessão de uma licença paternidade de 20 dias. Na verdade, a empresa ela tem a possibilidade, ela tem a sua enfim, ela vai querer ou não aderir à lei da empresa cidadã. Então, no mundo do direito constitucional, não há previsão de prazo para licença paternidade. Então, geralmente, quando cai isso em direito constitucional, é justamente para confundir vocês com o direito administrativo, tá? Então, só prevê para licença maternidade os 120 dias, tá? Que não são 4 meses. Outra coisa que costuma muito cair é justamente o prazo prescricional e o prazo decadencial para a propositura de ação resultante, né? Buscando esses créditos trabalhistas resultantes desse contrato de trabalho. Então, olha só, você tem como correr atrás dos seus direitos trabalhistas havidos no término daquela relação trabalhista, aquela relação contratual de trabalho, até 2 anos após o término do contrato de trabalho, tá? Então, por exemplo, se eu sair da empresa, vamos botar aqui, 10 de dezembro de 2015, foi aqui que houve o término do contrato de trabalho. Eu tenho até 10 de dezembro de 2017 para propor a reclamação trabalhista, a ação, né? Porque são esses 2 anos. Agora, vamos supor que eu dei entrada aqui, nessa data. Aqui eu efetivamente propus a RT. Eu vou poder pedir direito de quanto tempo? Eu vou poder pedir direitos de 5 anos para trás. 5 anos a contar de quando? A contar da saída minha da empresa ou a contar do momento que eu dei entrada na RT? Isso aí, do momento que eu dei entrada na RT. Então, eu só vou poder pedir direitos desde 10 de dezembro de 2012. Professora, mas eu perdi ali 2 anos de direito, é isso mesmo? O direito não protege quem dorme. Então, cuidado, que se cair uma questão assim, em formato, né, de datas, você tem que tomar cuidado, porque os 5 anos é o prazo prescricional. Você perde o direito de pedir aqueles direitos. E aqui seria o nosso prazo decadencial, porque você perde o direito de ação nesses 2 anos. Tudo bem? Também é comum cair lá no artigo 7º a questão da proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre para os menores de idade.
Preste atenção. Ninguém pode ser considerado trabalhador menor de 16. Então, entre 14 a 16 anos incompletos, você só pode ser aprendiz. Porque a Constituição permite que a partir dos 14 seja possível o exercício do contrato de aprendizagem, tá? Com 16 anos completos, entre 16 e 18 anos incompletos, esse trabalhador, ele continua menor de idade, não continua? Então, ele tanto pode ser aprendiz, porque esse contrato de aprendizagem, isso não cai na prova de vocês, mas ele pode ser exercido até 24 anos, por 2 anos no máximo, tá? Não em direito constitucional, né? Então, o contrato de aprendizagem, ele tanto pode ser aprendiz entre 16 e 18, como ele também pode ser trabalhador, né? Cumprindo uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, né? Agora, preste atenção. Quem não pode exercer trabalho noturno, perigoso ou insalubre são os menores de idade. Tanto o aprendiz como o trabalhador menor de 18. Então, falou em menor de 18, não pode exercer trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Faça mal, possa correr risco de vida ou faça mal à sua saúde, tá? Agora, se você é aprendiz maior de idade, passou de 18, né, já tem 18 anos incompletos, mesmo que você seja aprendiz, você pode realizar trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tá? E aí a gente fecha esse artigo 7º com as questões que geralmente caem, tá? Vamos para o próximo bloco e aí a gente fecha essa questão do direito sindical e aí eu passo para nacionalidade e direitos políticos. Vamos lá? Querido aluno, estamos de volta para o nosso último bloco da contagem regressiva. Tenho certeza que vocês estão bem menos ansiosos aí do que eu no início, né? Consegui acalmar aí vocês. Vamos voltar então um pouquinho, falar sobre direito sindical bem rapidamente, que é o direito coletivo ali social. Então, a liberdade sindical é o princípio que vigora, qualquer um pode fundar um sindicato, não precisa de autorização estatal para isso, né? Na verdade, não há interferência, não pode haver interferência estatal. A única coisa que é vedada, e é uma restrição a essa liberdade sindical, é que exista mais de um sindicato na mesma base territorial. Essa base territorial, ela se compreende no mínimo a um município, né? Falando sobre a mesma categoria, até porque seria absurdo, né? 2 sindicatos abrangendo o mesmo município, uma mesma base, né? Com ideias ali diversas, diferentes, né? Então, o que é vedado é isso, a criação de mais de um sindicato na mesma base territorial, falando sobre a mesma categoria. Outra coisa que cai muito em direito sindical é a questão do aposentado. O aposentado filiado, que é aquele que faz a contribuição assistencial, porque você tem 2 contribuições aí, a contribuição sindical, que é a contribuição que você é descontada em folha, um dia de trabalho por ano, só para que haja o funcionamento daquele sindicato que luta aí pelos seus direitos. E você tem a contribuição assistencial. A sindical é obrigatória, a assistencial não, é por isso que você não é obrigado a se associar e nem a permanecer associado. Então, quando você não quer que aquela contribuição mensal seja descontada, você vai até o sindicato pessoalmente, faz uma carta de próprio punho e diz que você não quer, né? Então, esse associado, né, que é aquela pessoa, né, que efetivamente
paga a contribuição assistencial mensal. Esse associado, se ele se aposentar e continuar associado, ele pode sim votar e também pode ser votado. É muito comum essa banca dizer que ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Não tem nada a ver, tá? Se ele é aposentado e ele continua associado, ele tem os mesmos direitos dos outros. Os demais, no momento que se candidatam, eles têm uma coisa chamada estabilidade provisória. Mesmo que tenha grávida, que não pode ser mandada embora por justa causa. Perdão. Não pode ser mandado embora sem justa causa, sem um justo motivo, né? Então, esses associados, né, que se candidatarem, eles estão estáveis do momento da candidatura e, se eleitos, mesmo que na categoria de suplente, eles continuam estáveis durante o mandato, por questões óbvias, né? E após o término do mandato, ele ainda fica um ano estável, para o empregador esquecer tudo que ele fez de errado, né? Enquanto exercia um cargo de diretoria ou de suplente naquele sindicato de classe. Tá? Outra coisa que também está prevista aí é a questão lá no artigo 9º que fala do direito de greve. O direito de greve ele pode ser exercido, que o prevê no artigo 9º, é o direito de greve do trabalhador da iniciativa privada. Tá? Ele pode ser exercido quando necessário, a qualquer tempo, né? E a lei vai regular os serviços essenciais à comunidade. Outra coisa que CESP também ama cobrar é que quando uma empresa tem mais de 200 empregados, preste atenção, eu disse mais de 200, então ela tem que ter no mínimo 201 empregados. A Constituição assegura, né, que seja eleito um representante desses empregados para tratar dos assuntos, né, relativos à empresa diretamente com seu empregador. Tudo bem? Então, é mais de 200 empregados, ou seja, mínimo de 201. E aí a gente fecha direitos sociais, tá? Vamos lá para nacionalidade. Nacionalidade, geralmente, quando cai, ela cai, inclusive, misturada com direitos políticos. E, geralmente, também cai em forma de historinha. Então, a gente tem lá a nacionalidade originária, né? Ou a chamada a nacionalidade primária, né? Que é justamente aquele que nasce em território brasileiro, ele é considerado brasileiro nato, então dá essa condição de nato, né? E a nacionalidade secundária, ou aquela adquirida, que é por ato de vontade, ato volitivo, a pessoa se torna brasileiro naturalizado. Tá? Então, qual é o critério para aquisição de nacionalidade brasileira? O critério, a regra, é o critério do ius solis ou jus solis, né? Ou seja, o critério de terra, vínculo de terra. É brasileiro quem nasce em território brasileiro, desde que nem o seu pai, nem sua mãe esteja a serviço do seu país de origem. Tá? Então, nasceu em território brasileiro, será considerado brasileiro nato. Mas a Constituição prevê duas exceções a esse critério, né? Admitindo a aquisição de nacionalidade originária pelo critério ius sanguíneos ou jus sanguinis, né? Que é justamente o vínculo de sangue. Quando o brasileiro, quando essa criança nasce fora do território brasileiro, mas o pai ou a mãe está a serviço da República Federativa do Brasil, preste atenção, a serviço da República Federativa do Brasil, está jogando, pela seleção brasileira, está representando a seleção brasileira, está exercendo carreira diplomática, representando o Brasil no exterior, ou o pai ou a mãe, aquela criança que nasce durante, né, essa prestação de serviços do Brasil, né, pelo Brasil no estrangeiro, essa criança será brasileira nata. Outra coisa, para prever lá no artigo 12, inciso 1ª, linha C, para os demais casos, quando esse pai nem essa mãe estão a serviço da República Federativa do Brasil e a criança nasce no exterior e ele queira dar essa nacionalidade originária, né, a esse bebê.
Desculpa, existem duas possibilidades, tá? Ou ele registra essa criança em repartição brasileira competente no exterior, ou, se não for o caso, essa criança, quando atingir a maioridade e vier residir no Brasil, pode escolher a qualquer tempo, né, obter a nacionalidade brasileira, nacionalidade originária. Então, quais são os requisitos dessa segunda parte? Ele tem que atingir a maioridade, ou seja, após atingir a maioridade, não interessa que é com 18 ou com 70 anos, tá? Após atingir a maioridade, vir residir no Brasil e escolher a qualquer tempo, né, pela nacionalidade brasileira. Então, já vi muito cair em prova perguntando se o critério adotado no Brasil é misto. Não é. Tá? O critério, a regra é o ius solis, admitindo exceções. Tudo bem? Outra pergunta que é muito cobrada, né, é a naturalização. A naturalização, que é a nacionalidade brasileira secundária ou adquirida, né, se for de pessoas que tenham como origem um país que fale a língua portuguesa, basta que sejam idôneos moralmente e residam no país há mais de um ano, né? Então, ficou um ano no país, é idôneo moralmente, pode adquirir a nacionalidade brasileira. Agora, se vier de qualquer outro país que não seja originário de língua portuguesa, terá que residir aqui por, no mínimo, 15 anos, né? Há mais de 15 anos, como diz na Constituição, e não poderá ter condenação criminal. Não fala em condenação civil, só fala em condenação criminal, tá? Outra forma de nacionalidade é a chamada quasi-nacionalidade, como o CESP já cobrou em prova, quasi-nacionalidade ou a nacionalidade extraordinária, né, ou a equiparada, que é a dos portugueses, que não precisam efetivamente se naturalizar. Eles serão equiparados a brasileiro naturalizado, porque senão você admitiria que um brasileiro, que um português chegasse à presidência do país. Isso não pode, tá? Então ele é equiparado ao brasileiro naturalizado, desde que ele venha residir no país e opte, né? Enquanto nós formos tratados da mesma forma em Portugal. O que mais cai em prova? Também a questão dos cargos privativos de brasileiro nato. E geralmente quando isso cai junto com direitos políticos, cai com aquela idade mínima exigida para determinados cargos políticos, tá? Então, cuidado aí com essa questão. Nenhum cargo que possa chegar à chefia do Poder Executivo poderá ser exercido por brasileiro naturalizado. Então você tem aí, presidente da República tem que ser brasileiro nato, vice-presidente tem que ser brasileiro nato, presidente da Câmara tem que ser brasileiro nato, presidente do Senado também tem que ser brasileiro nato, os ministros do STF também, porque todos, no caso de uma vocação sucessória, é possível que exerçam o cargo de presidência de chefia do Poder Executivo. E aí, além desses, você tem a carreira diplomática, o ministro de Estado e Defesa, né? O ministro de Estado da Defesa, e também os oficiais das Forças Armadas. Aí tem um macetezinho que rola aí na internet, né, que eu tenho certeza que vocês estão por dentro, que é o mp3.com. O mp3.com, aqui eu falo eu gosto de colocar no plural mesmo, tá? Ministros do STF, porque nenhum ministro, não é só o presidente do STF, mesmo porque é um cargo cíclico, né? Você tem aqui P3, 3 pessoas, presidente da República e vice, presidente da Câmara e presidente do Senado Federal. Aqui você tem a carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas
e ministro de Estado da Defesa. Tudo aqui são questões óbvias. Aqui pode-se chegar ao cargo da chefia do Poder Executivo, né? Começando, presidente passa para o vice, né? Em caso de substituição ou vacância do cargo, quem vai exercer a presidência é o presidente da Câmara, é o presidente, depois em seguida do Senado Federal e depois o presidente do STF. E aqui, cargos importantíssimos para a defesa, constituir a defesa do país, né? Então, é muito comum cair em prova, por exemplo, se eu posso ter um deputado estadual como brasileiro naturalizado. Claro que pode. E deputado federal também? Bem, ele só nunca vai chegar à presidência da Câmara. Então, eu posso ser um senador como brasileiro naturalizado? Claro que eu posso. Ele só nunca vai chegar à presidência do Senado. Tá? Eu posso ter um cabo do Exército como brasileiro naturalizado? Claro, ele só nunca será oficial. Tudo bem, pessoal? Então, cuidado. Posso ter um ministro do Planejamento, né, como sendo brasileiro naturalizado? Lógico que eu posso. Ele só nunca será ministro de Estado da Defesa. Tudo bem? Então, isso aqui cai muito com direitos políticos, com a questão da idade mínima para o exercício de determinados cargos, tá? Então, eu vou indicar aí um telefone que vocês não podem esquecer no momento da prova, que é o 35 30 21 18. 35 30 21 18. 35 para os cargos de presidente, vice-presidente da República e senador. 30 para os cargos de governador, seja do Estado, seja do Distrito Federal. 21 para todos os deputados federais, distritais, estaduais, para também os prefeitos e o juiz de paz. E 18 anos para vereador. Tá, pessoal? Então, 35, 30, 21, 18 é o telefone que você não pode esquecer. E aí, é muito comum que se misture uma questão de idade com uma questão de possibilidade de ser exercido aquele cargo por brasileiro naturalizado. Lembrando que esses aqui só podem ser exercidos por brasileiros natos, tá? Outra questão em direitos políticos que pode ser cobrada e de você é quando há a perda ou quando há a suspensão dos direitos políticos, estão lá previstos lá no artigo 15. Se você observar o artigo 15, você vai verificar que não há uma divisão ali, o que seria caso de perda, o que seria caso de suspensão. O que a gente tem que ficar em mente é que cassação de direitos políticos é proibido no Brasil, é vedado pela legislação constitucional, em razão de ser uma pena de caráter perpétuo, e ela é proibida, uma pena de caráter perpétuo no Brasil é vedada, né? Então, o que você ouve no noticiário é cassação de mandato, não cassação de direitos políticos. E o que pode haver é a perda ou suspensão. E é interessantíssimo, se você der uma olhada no artigo 15, que, por macete, tirando o inciso 1º do artigo 15, que tem total lógica, né? Se você perde a sua naturalização por sentença transitada em julgado, você deixa de ser brasileiro, logo você vai perder os direitos políticos, né? Porque o estrangeiro, ele é inalistável e ele é inelegível, ele não tem nem a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, nem a capacidade eleitoral passiva, né? Tirando o inciso 1º, que é totalmente lógico, os demais incisos são totalmente... fazem a gente se confundir. Então, você olhou na prova, achou que é caso de perda, não vai ser suspensão. Achou que é caso de suspensão, não será, é perda. Só para você ter uma ideia, por exemplo, se você deixar de cumprir obrigação legal a todos imposta, que está lá no artigo 5º, inciso 8º, e se recusar a cumprir prestação alternativa, você perde os direitos políticos. Então, por exemplo, se você não votar e não justificar, você perderá os direitos políticos. Mas se você pagar a multa, ele volta. Então, na verdade, a gente olha assim, deveria ser caso de suspensão, e não é, é perda. Agora, por exemplo, se você cometeu crime de improbidade administrativa, roubou dinheiro público,
é suspenso. Se você matou a família e foi ao cinema, está cumprindo pena, né? Enquanto do cumprimento da pena, os seus direitos políticos estão suspensos. Né? Uma incapacidade civil absoluta, você é doido de pedra e foi interditado, os seus direitos políticos estão suspensos. Né? Então, falando sobre a capacidade eleitoral ativa, né, que é o direito de votar, são inalistáveis tanto os conscritos que estão prestando o serviço militar obrigatório, como os estrangeiros. Então, se eles não podem se alistar, que é a condição para a elegibilidade, é uma das condições de elegibilidade da capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado, eles também serão inelegíveis. E juntamente com os conscritos, com os estrangeiros, você tem os analfabetos, que podem sim se alistar, podem votar ou não votar, mas jamais poderão se candidatar, não terão a capacidade eleitoral passiva. Então são inelegíveis os analfabetos, os conscritos e os estrangeiros. E aí, nós fechamos aqui. Eu espero que eu tenha aliviado aí um pouco a ansiedade de vocês. Desejo uma excelente prova. Tá? Se errarem qualquer coisa que eu falei aqui, pode olhar para o lado, porque estarei ao lado de vocês em espírito louro, gritando bu! Tá? E eu quero saber notícias, hein? Me mande notícias como é que foi essa prova. Tudo bem? Um beijo para vocês e até a próxima.